Eu coloquei algumas fotos um tempo atrás de alguns potinhos com algumas substâncias e tal. E me perguntaram o que eu tava usando, né? O que era aquilo e tal. Então eu achei que seria um excelente gancho para falar de biohacking, algo que eu acho muito interessante, que é muito desconhecido ainda. O que seria biohacking, né? Biohacking é o que o nome mesmo diz, então seria hackear a sua biologia de alguma maneira. O biohacking, ele parte muito dos nootrópicos, mas ele também utiliza de outras substâncias, tipo alguns downers, para você poder dormir melhor, etc. Então, toda a lógica do biohacking é você utilizar de substâncias e até de coisas que não são substâncias para você melhorar sua performance cognitiva de maneira geral. Então, o que seriam coisas que não são substâncias, né? O exercício físico é uma delas. Você pegar luz solar. Existem estudos mostrando que se você tem luz solar no horário adequado, se você reduz a luminosidade no horário adequado, se você vê o pôr do sol, inclusive, você sinaliza melhor para o seu corpo sobre o ciclo circadiano e você consegue ter mais produtividade durante o dia, porque você tem um ciclo circadiano mais regulado, né? Em substâncias, a gente tem, falando de nootrópicos, né? Substâncias que realmente aumentam a sua performance cognitiva. A gente tem as mais naturais e as mais sintéticas, vamos dizer assim, ou as mais medicamentosas, né? Falar de medicação é muito fácil, basicamente as medicações para TDAH. Então, o Venvance é o principal, seria o mais funcional, assim, mas que também o que mais tem riscos associados com dependência psicológica e etc. O maior dano cognitivo também, neurodegenerativo, é o do Venvance. Você tem a Ritalina ali, que seria um meio termo, é muito utilizada também para tratamento de TDAH, é o que eu utilizo atualmente, mas porque eu tenho TDAH. E ela também promove esse foco, né, maior performance cognitiva, só que o rebote, geralmente, para pessoas que não têm TDAH é muito maior. Então, nem sei se eu recomendaria esse tipo de substância, né? Tem também o modafinil, que é uma substância utilizada para tratamento de narcolepsia, mas que também usam bastante para ficar mais alerta, né, ao longo do dia, etc. Aqui no Brasil, essas são as opções, basicamente, que a gente tem para TDAH. E aí, ali, ainda no campo das medicações, a gente tem o piracetam. E aí você tem várias classificações aí de racetans, como chama, que tem o fenilpiracetam e etc, que é uma medicação que eu não sei até hoje para que ela é utilizada, mas eu também acho que é para narcolepsia, mas também para transtornos de aprendizagem, enfim, ajuda, mas você precisa usar uma dose muito grande. O bom é que ele é muito seguro, teoricamente, a dose de overdose dele é para mais de 76 gramas, é muito alta a dose de overdose dele, e você usa 3 gramas no máximo ali, entendeu? Enfim, partindo para a parte um pouco mais natural, né? Não seria mais essa parte medicamentosa, etc. A gente tem a cafeína, que é o principal nootrópico que as pessoas conhecem, que na verdade a maior parte da população do Brasil é viciada em cafeína, a gente não considera ela uma substância, a gente não chama de droga, mas teoricamente ela é uma droga. E junto da cafeína tem a teanina, né? Que se você utilizar a teanina, ela não tem um benefício só ela, mas quando é utilizada com a cafeína, você consegue subir um pouco mais as doses de cafeína sem te dar uma ansiedade. Então ela se faz muito interessante no uso junto da cafeína. Você consegue ter o foco da cafeína sem a ansiedade que ela traz. Então a teanina junto fica muito, muito positiva. Já nesse combo a gente tem também a tirosina, que é outro aminoácido que é dopaminérgico, então ele aumenta sua dopamina. Dopamina é como se fosse o regulador de atenção. Então todas as substâncias, Ritalina, Venvance, cafeína, aumentam também sua dopamina, né, e sua noradrenalina. Isso faz com que você regule melhor sua atenção. Então você consegue se manter focado mais conscientemente em alguma coisa. Então, pô, eu quero focar nisso aqui, tô focando nisso aqui. E você tem aí a cafeína com a teanina e a tirosina já te dá esse aumento de dopaminérgico, né? Outra substância que eu encontrei há pouco tempo, que eu gostei muito, foi a teacrine. A teacrine é uma molécula parecida com a cafeína, tem efeitos similares à cafeína. Para quem já usa cafeína há muito tempo, já não tem o mesmo efeito. Eu achei excelente. E até se você utilizar junto com a cafeína, então a cafeína junto com a teacrine, te dá um certo uplifting, te dá um up no humor mesmo, de maneira geral, e faz com que você consiga focar nas coisas de maneira mais eficiente, né? Ali, teacrine, cafeína, teanina, tirosina. Você tem algumas outras substâncias que não estão tão diretamente associadas com essa questão de foco, mas as pessoas usam muito também, tipo L-Dopa, tem uma também que é mucuna, alguma coisa, são substâncias mais naturais mesmo, que são utilizadas para essa questão de foco, né? Então isso é só uma introdução muito breve ao biohacking, né? Alguns exemplos que eu uso para dormir, por exemplo, eu utilizo magnésio treonato, que é a única forma de magnésio que ultrapassa a barreira hematoencefálica, então que ele realmente chega e tem efeito no seu cérebro. Eu uso mulungu em cápsula, que é uma erva, na verdade é uma casca de uma árvore, que quando você faz um chá dela, ela realmente tem um efeito que é GABA adrenérgico, então ele aumenta a produção de GABA, é como se fosse um Rivotril natural.
Então, você pode utilizar, é muito mais seguro do que o uso de um Rivotril, e ele realmente tem um efeito bem protuberante, assim, tem um efeito real. Além disso, o que eu uso para dormir? Melatonina, que é um... Eu não sei se é um neurotransmissor, o que realmente é a melatonina, eu sei que é um aminoácido, e que você pode utilizar para tentar tornar o seu sono... A melatonina é produzida a partir de um período ali da noite, geralmente quando o sol se põe, você começa a produzir melatonina para induzir o sono. A maior parte das pessoas hoje tem a produção de melatonina toda cagada por causa da rotina e isso aqui, que é a luz artificial à noite. Então, o uso de melatonina ajuda a melhorar o seu ciclo circadiano e também você tem um sono um pouco mais profundo, né? Um sono com um pouco mais de qualidade. Além disso, eu também uso o quê? Eu utilizo trazodona, mas é um medicamento que foi receitado pelo meu psiquiatra, também para o sono, né? E eu atualmente estou usando teanina à noite. Eu não estou usando teanina durante o dia, eu estou usando para me ajudar a acalmar nessa período da noite aí. Eu sempre tive problema para dormir, então atualmente isso é tudo que eu tenho utilizado, né? Eu nem estou utilizando tantos nootrópicos durante o dia, porque como eu estou com a Ritalina receitada, eu tenho utilizado só a Ritalina, né? Até porque eu estou num período terapêutico de realmente entender o mecanismo da Ritalina na minha vida, de maneira geral, então eu tenho utilizado só a Ritalina por enquanto. Mas eu pretendo voltar para os nootrópicos em algum período, quando eu quiser fazer uma pausa, por exemplo, né? Você vê muito isso na comunidade TDAH. Algumas pessoas que usam medicação querem fazer uma pausa na medicação. Então como é que você faz essa pausa? Pô, você busca algumas alternativas, porque é muito difícil realmente ficar sem medicação quando você é TDAH. Essas alternativas são os nootrópicos também. E também tem outras formas de você controlar a condição de TDAH, né? Eu fiquei bastante tempo sem usar medicação, quando as minhas demandas estavam um pouco menores, né? Antes de eu começar a faculdade, agora de novo, era só trabalho, ficava um pouco mais fácil. Mas uma das coisas que me ajuda, algumas coisas que me ajudam a controlar o TDAH é a exposição à luz solar durante o dia, principalmente durante os primeiros períodos da manhã. Não usar cafeína na primeira hora do seu dia. Então, a cafeína ela tem um efeito de inibir uma molécula no seu corpo que sinaliza que você está cansado. Quando você faz isso na primeira hora do seu dia, você prejudica, você cria um crash, né? O que é esse crash? O efeito cair bastante, você ficar com muito sono. Muito maior ali na tarde. Então, se você esperar pelo menos uma hora antes de tomar seu café do dia, você evita um pouco essa caída que você tem à tarde, né? Jejum, então eu gosto muito de fazer jejum. O jejum ele aumenta a sua grelina, aumenta basicamente hormônios do seu corpo que são associados com você precisar buscar alimento. Porque, evolutivamente, pensa, se você estivesse em jejum, você precisa ter energia ainda para poder buscar esse alimento, senão você vai morrer. Então, o jejum tem esse caráter de liberar essas substâncias que te mantém um pouco mais focado, um pouco mais alerta. E uma dieta com alta proteína e baixo carboidrato. Para o TDAH, isso ajuda muito a manter os níveis de atenção um pouco mais estáticos, porque a dopamina, o açúcar, né, o carboidrato mexe muito com a dopamina. Então, quando você tem uma dieta mais rica em gorduras e proteínas, você tem a dopamina um pouco mais estática, e isso ajuda muito o TDAH a se manter focado nas coisas. Enfim, quis falar um pouco sobre essa questão dos nootrópicos aí que me perguntaram. Acabei falando um pouco sobre TDAH também, mas é isso. Destaque aí.